Que alegria imensa estar aqui. A gente canta muito F-Hop, aprende muito com as letras bíblicas e é uma alegria muito grande poder participar com os irmãos desse momento. Nós estamos aqui por uma única razão, é honrar o nome de Jesus. A gente honrou cantando. Eu quero convidar os irmãos agora a honrarem o Senhor Jesus comigo, pensando sobre o que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. Nós precisamos ter uma visão cada vez mais clara da suficiência de Jesus para a nossa vida cristã crescer. E eu sei que você acredita nisso, que Cristo é suficiente para nós termos tudo o que podemos ter de Deus e para nós sermos tudo o que Deus quer que nós sejamos. Mas como, de que modo exatamente isso acontece? Como é que Cristo supre a nossa necessidade? Então esse é o nosso assunto nessa noite. E a primeira coisa que eu quero destacar, mesmo que seja o mais fácil e acessível para todos, é que, óbvio, sem Deus nada é suficiente. Sem Deus nada é suficiente. No início de tudo, Deus criou o homem, plantou um jardim, colocou o homem nesse jardim, o jardim do Éden, o jardim das delícias, o lugar de abundância, onde você tem todas as árvores frutíferas, tudo que o homem precisa está lá. É um lugar de saúde, de proteção, tem a árvore da vida no meio do jardim, mas essas bênçãos só podem ser desfrutadas na presença de Deus. E quando o homem tenta desfrutar do jardim de Deus sem Deus, ele perde não apenas Deus, mas o próprio jardim. Isso é muito importante. Deus, quando criou o mundo, pôs uma grande mesa. É esse o assunto de Gênesis, Deus alimentando o homem. E o homem cai comendo longe de Deus. O homem cai buscando suprimento, abundância, sem a presença de Deus. E quando ele faz isso, ele vai ter a morte, ele perde tudo. Mais na frente, em Gênesis 12, nós temos a história do patriarca Abraão, que precisava de filhos, precisava de uma terra. Isso era como os antigos viam a bênção. Abraão era rico, mas ele não tinha nem terra nem filhos. E isso naquele mundo era a pobreza. Ele precisava disso tudo, precisava da Shalom divina. E como ele, nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de ar, de saúde, de comida, bebida, vestes, um lar, de pessoas. Mas acima de tudo, como é o nosso caso, Abraão precisava de Deus. Então Deus dá para Abraão um filho, mas ele testa Abraão. Abraão, você está disposto a entregar o seu único filho por mim? E esse teste é muito importante, porque é a mesma lição. Abraão precisa compreender que com Deus nós temos tudo, e sem Deus nós não temos nada. É uma lição tão simples, mas para a gente viver é tão complicada, porque a gente continua errando nisso. Nós precisamos de Deus acima de tudo, nós precisamos e desejamos muitas dádivas, muitas bênçãos, a gente precisa de oportunidades, benefícios, mas essas coisas nunca são suficientes para nós, nunca. Por mais que as dádivas nos sustentem naquele momento de sede, você toma água, mas a gente continua com a sensação de que está incompleto, não encheu, não está vazio. E a verdade é que sem Deus nada é suficiente. Eclesiastes capítulo 2, versos 24 e 25, a gente lê o seguinte: não há nada melhor para o homem, falando sobre a vida comum, ordinária, do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. E Deus fez essas coisas. Vi também que isso vem da mão de Deus. Mas quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Esse é um grande ensino de Eclesiastes. É que Deus deu mesmo o vinho, deu o trigo, deu o pão. Desfruta, toma o seu vinho, gostosamente o seu vinho com a mulher da sua vida. Mas, se você tentar fazer isso longe de Deus, você vai descobrir um amargo no final. Porque tudo sem Deus é vaidade. Deus plantou um jardim de abundância, mas Ele nunca planejou que a gente desfrutasse daqueles frutos das árvores, não só da árvore da vida, mas de todos os outros, sem Deus. Deus colocou aquela mesa para a gente comer com Ele.
O povo de Deus precisa da abundância de Deus, mas precisa ainda mais do Deus da abundância. Isso é verdade para cada ser humano. Não é possível desfrutar das dádivas sem a comunhão com o doador. Não é possível desfrutar das dádivas plenamente sem a comunhão com o doador. Não é possível desfrutar do jardim de Deus fora da presença de Deus. Irmãos, é por isso e por causa da nossa queda no pecado que a gente precisa de um mediador. Nós precisamos de um mediador, porque viver no mundo de Deus sem comunhão com Deus é ser expulso do jardim e morrer, virar pó. Sem Deus, saúde vira doença, riqueza vira pobreza, força vira fraqueza, prazer vira vício, saber vira orgulho, soberba, afeição vira indiferença, todo o projeto que a gente tiver se torna vaidade, correr atrás do vento. Sem Deus, tudo vai ser enterrado nas areias da insignificância, como Eclesiastes ensina. Mas a gente insiste em ficar obcecado por dádivas, esquecer do doador. E as dádivas viram fins em si mesmos. Romanos 1 diz que a glória de Deus está manifesta desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Mas quando o homem se recusa a adorar a Deus, diz o texto de Romanos 1, ele começa a adorar essas coisas que foram criadas. Isso é muito interessante. Porque os meios que Deus usa, de acordo com Paulo em Romanos 1, para que a sua glória, os seus atributos, o seu eterno poder, a sua divindade se manifestem para nós, são os mesmos meios que nós usamos para construir ídolos. É os mesmos. Porque quando você rompe com o louvor e a gratidão a Deus, tudo vira ídolo. Isso é o que acontece. Mas por que vira ídolo? Porque os reflexos da luz divina continuam chegando a nós, e a gente continua sendo atraído para Deus. Mas a gente não quer ir para Deus, então a gente começa a adorar as coisas. Nós precisamos de um mediador para resolver esse problema. A gente precisa de um mediador para abrir os nossos olhos, para a gente enxergar o doador das dádivas. O mediador é quem faz essa conexão. O doador nos faz lembrar que Deus não quer apenas matar a nossa fome de pão, Ele quer comer conosco. Essa é a função do mediador. A mesa não foi posta só para a gente comer, ela foi posta para a gente comer com Ele. Precisamos do mediador para nos conectar com a fonte infinita de todas as bênçãos, para a gente entender que Ele é suficiente. E aí então nós não vamos mais nos perder nas coisas, nos perder nas dádivas. Existe alegria no mundo? Sim, a alegria no mundo vem em garrafinhas aí de 200 ml, 300 ml, vem assim, de pouquinho. Mas C.S. Lewis fala no livro, fala num artigo muito importante, sobre o dia em que nós vamos beber da alegria, na fonte da alegria. Fala isso no livro Peso de Glória, no artigo, capítulo chamado Peso de Glória, que eu recomendo para todo mundo. Um dia nós vamos beber alegria da fonte da alegria. Um dos ensinos mais claros do Antigo Testamento é que Deus levantou mediadores para ensinar isso para o povo. Os mediadores tinham a função de mediar a palavra de Deus, a comunhão com Deus e o governo de Deus sobre o seu povo. Profetas foram levantados, como Moisés, Samuel, Elias, para mediar a verdade de Deus, para mediar a voz de Deus. Eram defensores da aliança no meio do povo. Através deles a vontade de Deus era conhecida em Israel, suas promessas, sua visão para o seu povo, o futuro que Ele planejou para os seus. Deus também levantou sacerdotes para mediar a beleza de Deus, para ensinar o povo sobre a beleza de Deus. O sacerdócio araônico e todo o sistema de culto que envolvia sumo sacerdote, envolvia o tabernáculo, depois o templo, envolvia sacrifícios. Tudo isso existia para quê? Para o povo compreender a beleza e a santidade de Deus e ser purificado de seus pecados e consagrado para o serviço do Senhor. O sacerdócio, então, mediava esse processo de consagração e de experiência da presença de Deus. Isso é o trabalho sacerdotal. Isso trazia comunhão, reconciliação, purificação. Os sacerdotes mediam a beleza e a harmonia de Deus. Mas Deus também levantou reis. Os reis mediam a bondade e a sabedoria de Deus. Mediam o governo de Deus sobre o povo, representando o seu amor,
a sua justiça e também o seu poder de governo. O grande paradigma foi Davi, sem dúvida nenhuma. O grande paradigma do rei e pastor que construiu a cidade de Deus, tomou e edificou Jerusalém, estabeleceu o tabernáculo davídico como um lugar de consagração, cântico e adoração, não só para Israel, para todos os povos, como 2 Samuel 7 aqui, ensina, o pacto davídico é uma instrução para todas as nações. Então Davi media a bondade e o governo de Deus. Por que esses 3 ofícios? Não foi, irmãos, uma escolha arbitrária. Deus estabeleceu esses 3 porque esses 3 ofícios cobrem grandes áreas da nossa vida individual e coletiva. Vou citar o teólogo holandês Herman Bavinck. Vejam só, isso é muito importante. A verdade é que a ideia de humanidade já engloba em si essa dignidade e atividade tríplice. Os seres humanos têm uma cabeça para conhecer, um coração para se entregar e uma mão para governar e liderar. Correspondentemente, no início, foram equipados por Deus com conhecimento e entendimento, com justiça e santidade, com domínio e glória. E o pecado é que corrompeu essas capacidades. E antes dele, professor de Bavinck, Abraham Kuyper, o mesmo que disse que não há nenhum centímetro quadrado em todos os domínios da vida humana sobre o qual Cristo, que é o Senhor de todos, não clame, é meu. Esse grande teólogo estadista holandês diz o seguinte, lembra disso aqui, rei na ação, profeta na confissão e sacerdote no coração, assim o ser humano se apresentará diante de Deus nesse tríplice ofício. Deus fez o homem à sua imagem, para ele ser profeta, sacerdote e rei. Mas ele não consegue fazer isso sozinho, e por isso nós precisamos de um mediador, que seja um profeta, um sacerdote e um rei. Agora, irmãos, o mundo moderno continua precisando desses ofícios, não é só Israel. Porque como Kuyper e Bavinck argumentavam, esses ofícios representam dimensões do nosso ser, como seres humanos, a imagem de Deus, dimensões da sociedade. E quando você olha para o mundo hoje, a gente vê que a necessidade de profetas, sacerdotes e reis está por aí. Isso vale também para a nossa sociedade brasileira. Nós, brasileiros modernos, precisamos também saber a verdade, organizar nossas ideias, precisamos de visão de futuro, e para isso nós temos educadores, escolas, universidades, para nos dar conhecimento das coisas, para aprendermos a interpretar, a investigar, discernir o verdadeiro do falso. Valorizamos os especialistas no nosso mundo, que têm competência, experiência para dizer o que acreditar e como fazer as coisas. Nós temos sistemas modernos de informação, temos jornalismo, temos intelectuais públicos, temos mídias sociais para compartilhar informação rápida, temos influenciadores. Por que a gente tem esses sistemas? Porque nós precisamos desesperadamente de luz e de verdade em várias áreas. Nós precisamos ouvir e precisamos falar, e para isso a gente precisa achar a verdade. E tem várias pessoas em funções da nossa sociedade que cuidam disso, de aspectos diferentes desse processo de interpretar, compreender, receber, distribuir, acessibilizar a verdade sobre as coisas. Nós também precisamos de cura, reconciliação, comunhão, e isso nos coloca atrás de sacerdotes, mesmo que a gente nem acredite em Deus, como é o caso do mundo moderno. Quem são os sacerdotes hoje? A classe psicológica, por exemplo, com todas as profissões relacionadas com a gestão e interpretação dos desejos, afetos e emoções. E as profissões que se envolvem com o ensino sobre o que é ser feliz e ter bem-estar. Isso são os sacerdotes modernos, que muitas vezes competem, inclusive, com o trabalho das igrejas. Nós temos a classe artística, temos o teatro, o cinema, a música pop, que são caminhos que a gente busca para se conectar com algo maior, algo que mexe com o nosso coração e integra os nossos sentimentos. Nós também precisamos ser governados e governar. Precisamos de liderança e precisamos aprender a liderar, a governar. Por isso a gente procura líderes políticos em vários níveis. Nós procuramos grandes homens capazes de
dirigir uma nação, de legislar, de promover juízo e justiça. Temos a máquina do Estado, temos os 3 poderes, o princípio federativo, sistema de níveis de governo, temos política pública, agente público, exércitos, polícias com o monopólio do uso da força, da violência para trazer segurança e justiça. Temos governos em outros níveis. Temos governo no mundo do trabalho, com as competências técnicas, afinal de contas, Deus mandou a gente, está lá em Gênesis, Ele ordenou que a gente dominasse a terra, dominasse a criação, é um mandato cultural, Gênesis capítulo 1. Então, nós temos as competências técnicas, com tecnologias manuais, indústria, todo tipo de tecnologia. Pensa, por exemplo, na tecnologia médica, que coisa sensacional, é uma manifestação maravilhosa da capacidade humana de compreender e dominar processos orgânicos para curar feridas, trazer saúde. Nós temos outros tipos de liderança na gestão, na economia, com a inteligência para conduzir times, equipes, grandes comunidades produtivas e profissionais, no campo do mercado, em busca de soluções criativas para problemas sociais, produzindo lucro e riqueza. Temos o mundo dos movimentos sociais, organizações que lutam por direitos, conservação ambiental, melhor gestão de florestas, recursos naturais. Temos o mundo dos esportes, é um lugar de reinar também, nos quais líderes ajudam atletas a dominar a si mesmos, superar limites, se tornarem heróis olímpicos. Se você não acredita que isso é reino, você não é brasileiro. Aqui a gente tem rei Pelé, lá na Argentina tem o rei Maradona, não são reis? São os reis dos esportes. Nós temos então, todos nós temos, não só socialmente, coletivamente, mas individualmente, profetas, sacerdotes e reis, e a gente aprende deles quem a gente deve ser, desses heróis. E todo mundo em algum momento cumpre esses ofícios, mas a queda corrompeu tudo. O problema do pecado é que nós passamos a usar a cabeça para pensar longe de Deus, o coração para amar mais a criatura do que o Criador, e buscar água em poços rotos. E nós usamos as mãos para destruir a criação e o próximo. E isso é o que o pecado faz, arrasa com os ofícios que Deus nos deu. Nossos sistemas intelectuais, nossos projetos de felicidade, nossos esforços de dominar a criação são feitos longe de Deus. E isso é comer longe da presença de Deus. O resultado é ficar fora do jardim, passar perrengue, construir uma cidade com uma torre no centro para substituir o jardim que a gente perdeu e fracassar no final. E isso é a história da civilização humana. É por isso que Deus lá atrás levantou mediadores para Israel ter uma experiência diferente e sinalizar algo diferente para o mundo, para restaurar a nossa relação com o autor dos ofícios e colocar essa função sobre o seu domínio, para ensinar o povo de Deus a pensar e a falar, ensinar o povo de Deus a sentir, a se reconciliar com Deus, com o próximo e receber sua presença, para ensinar o povo de Deus a obedecer a Deus e praticar justiça e juízo no mundo. Para isso que eles vieram. E através deles, Deus traria a sua verdade, a sua beleza, a sua bondade no meio das nações. A gente sabe que Israel fracassou nisso. Mas Deus deu um jeito. Israel não recebeu as promessas de Deus, mas Deus anunciou, está lá em Isaías, que viria o servo do Senhor, que fará toda a minha vontade. Jesus foi um mediador perfeito e suficiente. Cito de novo o Dr. Bavinck. Falar sobre os 3 ofícios de Cristo não é arbitrário, não é uma imagem oriental que a gente pode descartar. Os ofícios não podem ser separados, mas a distinção entre os 3 existe. Para ser um mediador, um salvador completo, Jesus teve que ser nomeado pelo Pai para todos os 3 ofícios e equipado pelo Espírito para todos os 3 ofícios. Portanto, Cristo, tanto como Filho, quanto como imagem de Deus, por si mesmo e como nosso mediador e salvador, deve assumir os 3 ofícios. Ele deve ser um profeta para conhecer a vontade e a verdade de Deus e revelar para nós. Ele precisa saber ser um sacerdote para se dedicar a Deus e em nosso lugar se oferecer a Deus. Ele precisa ser um rei para nos governar
e nos proteger conforme a vontade de Deus. Ensinar, reconciliar e liderar. Instruir, adquirir e aplicar a salvação. Sabedoria, justiça e redenção. Verdade, amor e poder. Todos os três são essenciais para a plenitude da nossa salvação. Agora pense em quem Jesus realmente foi, né? Hora de você lembrar das suas sessões do The Chosen. Jesus é um profeta de Deus, anunciando que o reino chegou e que o tempo do cumprimento das profecias foi inaugurado. Pense em Jesus, ensinando o grande sermão da montanha, maravilhoso, como quem tem autoridade e não como os escribas. Pense em Jesus ensinando por parábolas e respondendo de forma maravilhosa aos escribas e fariseus. Pensa na parábola do filho pródigo, dos 2 filhos perdidos, que apresenta de uma forma tão espetacular essas duas formas de se afastar de Deus, uma indo para bem longe, outra ficando do lado, mas estando longe de Deus, e como Jesus apresenta o verdadeiro caráter do Pai nessa parábola, como aquele que corre e abraça o pecador. Pense em Jesus repreendendo seus discípulos, duramente em alguns momentos, mas também consolando o seu coração, na última ceia, anunciando a chegada do Consolador, o Paráclito. Jesus também é o sumo sacerdote da nossa confissão, como é dito explicitamente na carta aos Hebreus. Jesus é o templo, Jesus é o sumo sacerdote e o sacrifício que o sumo sacerdote oferece e leva o sangue até o Santo dos Santos. Jesus curava enfermos, mesmo no sábado, e purificava leprosos. Se alguém tocasse no leproso, ficava impuro. Mas Jesus toca no leproso e o leproso fica puro. Ele é o sumo sacerdote. Jesus anunciava o perdão de pecados. Pense na mulher adúltera. Onde estão seus acusadores? Foram embora? Nem eu te condeno. Jesus perdoa pecados. Isso é a função sacerdotal. Pensa na oração sacerdotal de Jesus em João 17, quando, às vésperas de oferecer seu sacrifício, ele consagra os seus discípulos ao Senhor. Ele faz uma oração de consagração. E nesse momento, então, ele se prepara para entregar sua carne e o sangue como oferta ao Pai. A carne e o sangue que viram alimento que nós recebemos na ceia do Senhor, na Eucaristia. Jesus também é nosso rei. Pense em como Jesus reinou, vencendo o mundo, a carne e o diabo. Ele desceu ao mundo para vencer o príncipe desse mundo com o seu serviço. E ele começou mostrando o caráter e o poder do seu reino quando ele vence a tentação de Satanás. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, todos os reinos desse mundo. E Jesus derrota Satanás, abrindo mão do poder. E abrindo mão do poder, ele se torna o rei dos reis. Jesus reinou curando enfermos, expulsando demônios, dando exemplo prático de obediência ao Pai e do amor. Reinou amando os discípulos e amando até o fim, e na última ceia, o reino de Jesus se manifesta com Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Esse é o Rei Messias. E logo depois, na cruz, Jesus é levantado da terra, o mais fraco e humilhado de todos os homens, com os pés e as mãos pregados na cruz, e ali o rei fraco cumpriu o que está anunciado por ele no Evangelho de João: quando eu for levantado dessa terra, eu atrairei muitos a mim, e o príncipe desse mundo será expulso. O rei servo, humilhado na cruz, daquele lugar, expulsou o príncipe desse mundo. E é por isso que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas, irmãos, Jesus não apenas foi o nosso mediador, Ele continua sendo o nosso mediador suficiente. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o ofício profético de Jesus continua hoje, quando Ele envia profetas, mestres e evangelistas na igreja, e quando usa a igreja para distribuir Bíblia,
para explicar a palavra, gravar podcasts, compor músicas bíblicas, dirigir estudos bíblicos, mandar missionários para traduzir a Bíblia em outras línguas. Quando a Bíblia é lida e pregada na igreja, e o que a gente está ouvindo naquele momento não é simplesmente a palavra que Deus disse, mas como os reformadores ensinavam, quando a Bíblia é aberta e pregada, o que nós estamos ouvindo é a viva vox Dei naquele momento. Não é o que Deus falou lá atrás, não, é Deus falando agora. Em cada domingo isso acontece em milhares de igrejas, é a voz profética de Cristo através do seu corpo no mundo. E Cristo fala por você, quando você abre a boca para falar de Jesus. O sacerdócio de Cristo também não continua hoje, quando a igreja é chamada para oferecer e participar desse sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, como é ensinado no Novo Testamento, quando você confessa pecados e o Espírito Santo confirma no seu coração o perdão. Por que isso aconteceu? Porque você orou e Jesus intercedeu por você, e o Espírito Santo te deu a resposta no coração, e aí você experimenta paz com Deus, porque Jesus é o seu sumo sacerdote. E o reino de Jesus continua hoje. Apocalipse capítulo 2, verso 1 nos revela que Cristo é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Tem igreja ruim lá? Tem, igreja de Laodiceia. Mas Jesus também está olhando para a igreja de Laodiceia, ele anda no meio dos 7 castiçais. A gente não entende como que Jesus vai resolver essa bagunça, mas ele vai resolver. E Jesus governa todas as igrejas. Não importa se é a igreja de Filadélfia ou Laodiceia. Jesus vigia e governa todas as igrejas, continua abençoando, disciplinando, julgando o seu povo. Mas além disso, o seu governo se mostra especialmente quando o seu povo lava os pés do mundo em atos de serviço. Porque foi através da cruz e do serviço que os principados e potestades foram derrotados. Não é pelo domínio da sociedade brasileira que o reino de Jesus vai manifestar. Ele vai manifestar por uma igreja que serve ao mundo com amor até o fim. E assim, a cabeça de Satanás vai ser esmagada debaixo dos pés da igreja. Através desses ofícios, Cristo se mostra suficiente para nós. Eu quero ler Colossenses capítulo 2. Colossenses foi citado aqui, né? Se a gente fala de suficiência de Cristo, tem que falar de Colossenses. Colossenses 2, 8 a 10. Tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, atenção para isso, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, esse texto é sensacional. Esse trecho ensina que Jesus é a plenitude de duas formas. Primeiro, ele carrega nele a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus nós não temos apenas uma parte ou aspecto de Deus. Nós temos Deus inteiramente presente em Jesus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos que nós temos a nossa plenitude nele. Isso significa que Jesus é suficiente para nos fazer pessoas plenas, inteiras e completas. Em Jesus, nós temos Deus completamente e também temos a nós mesmos completamente. Isso significa que Jesus é o mediador perfeito da verdade, o mediador perfeito da comunhão, o mediador perfeito do governo do Pai sobre nós, mas também Ele é o aperfeiçoador da nossa mente, do nosso coração e das nossas mãos. Jesus faz as duas coisas. Ele traz o poder profético, sacerdotal e real de Deus para a terra. E Ele desperta e purifica a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos. Então é Ele que vai abrir o nosso entendimento e abrir a nossa voz, para nós falarmos em nome dEle e anunciarmos a sabedoria divina entre os homens. Ele é que vai encher a nossa alma de paz e alegria, e que vai abrir o nosso coração para perdoar, curar, reconciliar, trazer felicidade para outras pessoas.
Ele que vai fortalecer as nossas mãos para a batalha, como Davi fala, vai nos dar o poder de curvar um arco de bronze. É o Senhor que vai fortalecer as nossas mãos e nos dar a serenidade, segundo o coração de Deus, para sermos reis como Ele quer, nos ajoelhando e lavando os pés dos nossos amigos. Porque grande poder é necessário para fazer isso. É assim que Satanás é expulso. Irmãos, Cristo é aquele que pode fazer tudo o que nós precisamos para ter Deus plenamente e para representar Deus no lugar onde nós estamos. Mas para vivermos essa suficiência, e eu quero terminar com esse ponto crucial, nós precisamos entregar a mente, entregar o coração, entregar as mãos. Para experimentar a suficiência de Cristo, nós precisamos nos consagrar ao mediador suficiente. Para experimentar a suficiência de Cristo na nossa vida, nós precisamos nos consagrar ao Cristo suficiente. Nós precisamos entregar a nossa mente a Cristo. Presta atenção para o que eu vou dizer. As nossas crenças científicas, políticas, éticas, as nossas ideias sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre prioridades, todo pensamento, toda opinião pessoal precisa ser submetida à autoridade da Bíblia e levada cativa por Jesus Cristo. Se estivermos na academia ou no jornalismo, precisamos sujeitar toda a nossa ciência, conceitos, modelos teóricos, toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus deve ser levada cativa ao conhecimento de Cristo. E precisa cair. Precisamos deixar o Evangelho de Jesus moldar a nossa cosmovisão e o nosso modo de pensar. E também o nosso modo de consumir informações e o nosso modo de falar com os outros. Precisamos entregar a mente, entregar os olhos, os ouvidos, a língua, para experimentar o poder profético de Jesus no nosso meio, na nossa vida. Nós precisamos entregar os nossos sentimentos a Cristo. Entregar nossos projetos de felicidade, nossas afeições, nossos prazeres, buscar mais o bem do que o bem-estar. Precisamos regular os nossos desejos, bebendo diretamente do amor de Deus. Precisamos parar de defraudar irmãos e irmãs, buscando o calor do toque físico e do afeto, sem o compromisso do amor agápico. Atenção, meninos e meninas. Precisamos lidar com os vícios sexuais, vício de droga, vício de comida, vício de tecnologia e aprender a ter gratidão e contentamento em Jesus. Precisamos ter vida de oração. Precisamos desafiar as distorções da psicologia moderna, que vai nos ensinar muitas vezes que o que importa é você ser feliz. Não, o que importa é ser parecido com Jesus. Precisamos examinar e discernir a indústria cultural e tentar compreender como ela captura o nosso coração com seus produtos. Precisamos abrir mão de falsas afetividades e nos comprometer com o verdadeiro amor. Fazer todas as coisas, sejam palavras ou ações, para a glória de Deus, porque é o que o sacerdote faz. É um culto contínuo, 24/7. Precisamos parar de mendigar as pequenas alegrias do mundo e beber a alegria da fonte da alegria. Irmãos, nós podemos, como diz o apóstolo Paulo, reinar em vida através de Jesus Cristo. Nós podemos reinar com Jesus, combatendo a injustiça do mundo e rejeitando todo abuso de poder e comportamento tóxico dentro das nossas casas, casamentos, namoros, na igreja e no trabalho, especialmente quando a gente tem função de chefia. Podemos reinar com Jesus, tratando com respeito oponentes políticos que não nos respeitam. E a gente pode reinar com Jesus levando a sério o problema da pobreza. Podemos reinar com Jesus vencendo a preguiça, a avareza e consagrando a nossa capacidade de trabalho para produzir riqueza para a glória de Deus. Podemos vencer Satanás, recusando suas ofertas falsas de poder, porque os mansos herdarão a terra.
Podemos reinar sobre a carne, entregando a carne na cruz, mortificando o velho homem. Podemos reinar sobre o nosso ego, lavando os pés dos nossos amigos e imitando o servo do Senhor. Podemos reinar sobre o mundo, mantendo a coragem para ser crente publicamente, porque Jesus nos ensinou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão e minha irmã, Cristo é suficiente para você. Cristo é suficiente para a igreja, Cristo é suficiente para o mundo, para a sua vida. Se unir a Cristo é como ligar a sua lâmpada numa tomada, e aí você vai saber o seu verdadeiro propósito, quando a sua vida resplandecer. Cristo ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, pastoreia a nossa vontade, abre a nossa voz, alarga a nossa alma para os outros e inspira um trabalho fiel até o fim. Cristo é suficiente para que você tenha tudo de Deus e que você seja tudo que Deus planejou para você. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, visite os corações, não apenas confirmando esse conhecimento da palavra, mas evocando santos desejos, ó Deus. Pelo Teu Espírito Santo, desperta santos desejos de semelhança com o Teu Filho. Senhor, acende na alma de cada um fogo de desejo de parecer com Jesus, de confiar no suprimento de Jesus e de aprender o caminho de Jesus para nós sermos os Teus profetas, sacerdotes e reis nessa geração. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.